Deus abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Querido Deus, querido Pai, estamos aqui na Tua presença mais uma vez em oração, Jesus. Primeiramente para glorificar o Teu nome que é santo. Agradecer por cada vida que está aqui, Senhor. Agradecer pela vida do Teu servo, Jesus, que vai vir com essa palavra, que vai entrar direto no nosso coração, na nossa vida, na nossa alma. Porque o que nós precisamos é de Ti, Senhor. O Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a Tua palavra, Jesus. Que todos nós venhamos aprender, Pai. Aprender na noite de hoje, Jesus. Aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tu és o socorro bem presente no dia da angústia, Senhor. Tenho tido experiências reais contigo, Pai. E que todos saibam, Jesus, que nós não vamos sair da mesma forma que entramos aqui. Mas nós vamos sair aqui renovados, transformados, avivados, Senhor. E convertidos em nome de Jesus, salvos no Senhor Jesus. Cuida do Tony, Senhor, que venha sair brasas vivas dos lábios dele, direto, Senhor, direto, e que todas as palavras, Jesus, venham entrar no nosso coração. Cuida da casa dele, cuida dos filhos, cuida da esposa, cuida do trabalho, cuida da saúde, Senhor, cuida da família dele. Eu entrego a vida dele nas tuas mãos, Senhor, crendo sempre, Pai, na manifestação do teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite mais uma vez. Deus nos abençoe. Obrigado, Fernanda, pela oração. A gente sente bastante a sua falta aqui. Você faz parte desse corpo, né? Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Deus entregou nas mãos da Luana a sala do Pai. E tão engraçado, né, que hoje ela não está aqui, mas nós estamos, né? A Thaís já explicou o motivo. Isso só mostra que, na verdade, o Senhor ele está no controle de todas as coisas, né? Então, nós fazemos parte desta célula, nós fazemos parte desse corpo. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, a missionária Marlúcia, a Márcia, a Thaís, a Delson também, seja bem-vindo em nome de Jesus. A minha esposa que está aqui também do meu lado, glória a Deus. E hoje nós vamos, se você puder, tá? Dá tempo ainda, pegue uma caneta e um papel que nós vamos fazer um estudo sobre as duas cartas de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Amém? Deus é bom, Deus é fiel. Né? Eu estava aqui louvando com a minha filha e a minha esposa falou assim, fechei a janela aqui porque a vizinha, na hora que vocês começaram a louvar, ela fechou a janela. A palavra de Deus vai dizer que no mundo jaz maligno, né? As pessoas, elas têm uma certa... elas lutam contra, né? Elas têm uma certa resistência, né? Com a palavra do Senhor, ela tem uma certa resistência com o louvor. Por quê? Porque o evangelho, ele é confronto. As pessoas, muitas vezes, elas não querem ir para a igreja, elas não gostam de ouvir uma palavra porque elas sabem que elas vão ter que mudar. Todo ser humano sabe que ele vai ter que mudar. Eu, quando eu me converti, se você puder, já abre a sua palavra aí em 1 Timóteo, tá? No capítulo 1, né? Eu vou dar um testemunho rápido aqui. Eu, quando eu me converti, um servo de Deus, ele me chamava para ir para a igreja, me chamava para dormir na casa dele, dormia na casa dele, e na hora de ir para a igreja, ele falava, vamos para a igreja. Era uma estratégia que ele estava usando para me levar para a igreja. Quando ele falava, vamos para a igreja, eu descia para minha casa e ele entrava para dentro da igreja. Até que um dia ele disse assim para mim, hoje você vai. Nós fomos almoçar numa casa de uma amiga, e aí de lá ele falou assim, hoje você vai. Ele já tinha me feito muitos convites, mas a forma que ele falou aquele dia me tocou de uma forma diferente. E aí, naquele dia, eu entrei dentro da igreja e o louvor, ele entrou assim dentro de mim, foi de encontro ao meu coração, né? E o louvor, ele é algo que quebra barreiras, né? O Senhor habita no meio dos louvores. E ali, através do louvor, o Senhor me resgatou, né? Me tirou do lamaçal. O Senhor, ele me tirou do pecado
e ele foi me tomando, e hoje já são aí, desde 2013 foi 10 anos, para 2021, quase 16 para 17 anos, que nós estamos caminhando com o Senhor, e como a minha esposa falou na terça-feira, e cada vez a gente aprende mais, e cada vez a gente sabe que menos a gente sabe. Amém? Então, 1 Timóteo, se você puder e quiser, pegue um papel e uma caneta, nós vamos fazer, vão ser 4 semanas, as 2 primeiras semanas para 1 Timóteo e as outras 2 semanas para a segunda epístola de Timóteo. Amém? Então, nessa primeira semana, nesse primeiro dia, nós vamos conhecer quem era Timóteo e qual era o exemplo que Timóteo dava, qual era o testemunho de Timóteo. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, a palavra de Deus diz assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandamento de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Peço agora que você preste atenção, se você puder, tá? Preste atenção. Eu pretendo ser rápido, objetivo, para que a gente possa entender o estudo e não fique nada embaralhado em nossas cabeças. A palavra do Senhor, ela é rema. A palavra do Senhor, ela entra e ela jamais volta vazia, mas a palavra do Senhor, ela é cheia de detalhes. E, às vezes, dentro de uma vírgula, existe um detalhe. E esse detalhe não pode ser passado desapercebido por nós. Então, aqui em 1 Timóteo, no capítulo 1, já fala assim, ó: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Por que Paulo era apóstolo de Cristo Jesus? Eu tive a oportunidade na terça-feira de falar isso, vou repetir aqui. Porque ele não foi ungido pela mão de homens, mas quando ele estava na rua direita, em Atos, no capítulo 9, quando ele estava na rua direita, na rua chamada direita, Deus chama um profeta chamado Ananias e diz: vai à rua direita, lá tem um homem por nome de Saulo. Este homem, aleluias, glória a Deus, esse homem por nome de Saulo está há 3 dias sem comer e há 3 dias e ele não enxerga, está 3 dias sem comer e sem beber. Então, nesses 3 dias, Paulo, ele estava no 3º céu, estava aprendendo com o Senhor. Em 3 dias, Paulo estava sendo transformado. Antes ele era perseguidor, e nós vamos ver isso em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 13. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Então, o Senhor, ele perdoa o tempo da ignorância e perdoa o tempo da incredulidade. Eu quero ser sucinto aqui. A passagem do centurião, quando o centurião pede para que Jesus vá até a casa dele, e ele fala: Jesus, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa, mas se o Senhor der apenas uma ordem, eu tenho certeza que o meu moço, o meu servo, será curado. E ali, o Senhor Jesus, ele diz para ele: nunca se viu fé tão grande em toda Israel. Né? Vá que o seu moço é curado. E ele vira para os apóstolos e diz assim, que há de chegar um tempo que virão do Ocidente, virão do Oriente, se assentarão à mesa, e os filhos de Deus sairão da mesa e darão ao lugar àqueles que o receberam e o aceitaram como seu único Senhor, o seu único Salvador. Então, quando o Senhor ele fala assim, os filhos de Deus são justamente aqueles que conhecem a palavra, são aqueles que sabem da palavra, sabem o que é certo e muitas vezes faz de forma errada. Mas o Senhor é aquele que perdoa o tempo da ignorância. Versículo 14. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal.
outra vírgula aqui para que nós possamos entender. Ele fala que Jesus ele veio para remir o pecado dos pecadores, dos quais ele é o principal. Em outras versões vai dizer que ele, de todos os pecadores, ele é o pior. Né? Então, assim, você ouvir isso de Paulo, um homem que teve um encontro com Cristo, né? E ele fala assim, dos pecadores, eu sou o principal, eu sou o pior. Na verdade, isso quer dizer humildade. E Paulo ele não era humilde porque ele queria ser humilde. Paulo ele era humilde porque ele reconhecia Cristo dentro dele. Ele era humilde porque ele reconhecia que tudo aquilo que ele tinha vinha de Cristo. Nós temos que ser humildes e reconhecemos que se hoje nós estamos aqui é porque o Senhor ele permitiu que nós estivéssemos aqui hoje para poder falar da palavra dele. A palavra dele é dele, não é nossa, né? O louvor é dele, não é nosso. As revelações são deles. Então, nós não podemos nos arder em ciúmes uns com os outros, porque talvez um louva melhor ou porque um prega melhor. Muito pelo contrário. Na verdade, o Senhor, como foi dito aqui na terça-feira, na verdade, o Senhor nos usa cada um à sua maneira e cada um segundo a sua capacidade. Outro dia, a missionária Marluce pregou aqui e ela falou algo, ela falou assim, olha, eu recebi do Senhor naquele momento, depois ela me corrige se estiver errado. Eu recebi do Senhor naquele momento e o Senhor, ele falou através de mim, mas por quê? Porque segundo a capacidade que o Senhor deu a ela, segundo aquilo que ela se capacitou. Porque o Senhor ele pode nos usar da forma que ele quiser, mas se nós não tivermos leitura da palavra, se nós não tivermos um momento de oração, se nós não tivermos um momento de jejum, o Senhor não tem como nos usar. Por quê? Porque nós precisamos estar, não digo que nós precisamos estar preparados, porque quem nos prepara é o Senhor, mas nós precisamos estar disponíveis. Essa é a palavra correta. E para estar disponível, nós precisamos estar fundamentados na palavra. E essa carta de Timóteo é justamente sobre isso. Paulo chama a atenção de Timóteo para que ele possa levantar um povo, aleluias, assim como também foi nas outras cartas, para que ele possa levantar um povo, para que eles possam seguir guardando a fé. E nós hoje vamos conhecer mais um pouquinho de Paulo e também vamos conhecer um pouquinho de Timóteo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Nós vamos fazer uma leitura e nós vamos entender um pouquinho em Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, nós vamos entender um pouquinho de quem era Paulo. Aleluias. Atos, capítulo 14, versículo de 1 a 15. Vamos ler alguns. Não existe estudo sem leitura. Não existe um estudo sem a palavra. Amém? Então, vamos lá. Paulo e Barnabé em Icônio. E aí eu só quero abrir um parênteses, tá? O título na minha Bíblia é essa. Paulo e Barnabé em Icônio. E nós tivemos um estudo aqui em que Tito, ele era um homem grego de Icônio, né? Então, provavelmente foi em Icônio que Tito ele recebeu a palavra do Senhor. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio crer grande multidão, tanto os judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo das cidades. Uns eram pelos judeus, outros eram pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios, os judeus associados com as suas autoridades para ultrajar e apedrejar. Sabendo-os, eles fugiram para Listra e Derbe. Guarda bem essa palavra, tá? Listra e Derbe.
cidades de Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Então, aqui nós vemos que Paulo ele chega naquela cidade de Icônio e começa a pregar o evangelho. Só que, assim, os gentios, que eram aqueles que não conheciam a Cristo, e também os gregos, eles que não conheciam a Cristo, receberam a palavra de bom ânimo. Mas só que os judeus, aqueles que conheciam a palavra, não receberam e foram até as autoridades incitar para que Paulo fosse apedrejado. E aí nós vamos ver que Paulo, na verdade, era um homem de atitude. E a atitude, eu fiz uma anotação aqui, e a atitude ela aponta para a resiliência, que era até um tempo atrás uma palavra da moda, resiliência, que era o quê? Justamente a pessoa ser como a palmeira, né? A palmeira ela vem o vento, a palmeira vai para um lado, vai para o outro, mas ela não sai do lugar. E Paulo, recebendo a notícia que poderia ser apedrejado, saiu dali e foi para Listra. Mas só que quando Paulo chega em Listra, no versículo 8, nós vamos ver o seguinte: em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe, aleluia, deixa eu só ligar aqui o meu celular aqui para não descarregar. Então, no versículo 9 está escrito assim: e esse homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizeram, gritaram a língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam de Júpiter e a Paulo de Mercúrio, porque era esse o principal portador da palavra, o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas os touros e grinaldas. Queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vós anunciamos o evangelho para que dessas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar, e tudo que nele há, o qual nas gerações passadas permitiu todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões e lhes ofereciam sacrifício. Porém, no versículo 19, diz assim: sobrevieram sobre os judeus de Antioquia e Icônio e instigaram as multidões, apedrejando Paulo, e arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio e Antioquia. E aí, por que eu fiz essa leitura longa? Para que nós possamos entender que, na verdade, Paulo era um homem totalmente disposto a pregar a palavra de Deus. Paulo era um homem totalmente disposto a conquistar vidas e pregar o verdadeiro evangelho. Mas só que naquele momento, quando eles estão sendo adorados naquela cidade, eles rasgam as suas vestes e dão a devida glória ao Senhor, que verdadeiramente é o autor de todas as obras. E olha como Paulo ele era um homem de fé, porque quando ele estava ali em Icônio, ele sofreu uma ameaça de ser apedrejado. Só que quando ele chega na outra cidade, ele recebe, em Listra, ele recebe as pedradas. Mas a palavra vai dizer que eles deram Paulo como morto. Ou seja, devem ter sido pedradas tão fortes
que talvez ele tenha desmaiado, se não se fez de morto para não, porque sabia também que não era a sua hora, né? Então nós vemos Paulo, um homem totalmente entregue, e no dia seguinte ele levanta e continua a sua jornada, e continua a sua caminhada pregando a palavra. Então esse é Paulo, um homem totalmente entregue ao evangelho. E muitas vezes, muitos de nós queremos desistir, quando, na verdade, nós sofremos algum ataque dentro da igreja, ou então um ataque dentro do trabalho, ou então, esses dias minha filha chegou e falou que não queria mais ir de perua, porque a tia da perua gritou com ela, né? Então, assim, esse é o nosso sentimento, esse é o nosso sentimento de homem. Quando a gente recebe a primeira afronta, a gente já não quer mais estar, a gente já não quer mais participar. Só que eu vou dizer algo para você. Você sair de um ministério não significa que você está saindo da presença de Deus. Você não fazer parte mais de um ministério não significa que você tem que voltar para o mundo. Porque, na verdade, você hoje é nova criatura. Você hoje já é nova, você hoje já é um novo homem, já é uma nova mulher. Amém? Glória a Deus, aleluias. E agora nós vamos entender quem era Timóteo, tá? Então, e aí depois, já daqui a pouco eu vou finalizar, né? Nós vamos entender quem era Timóteo. Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 1. Chegou também, depois de ter sido apedrejado, ele volta para Listra. Chegou também a Derbe e a Listra. Ele retorna para lá. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. E aí agora nós vamos conhecer o homem no qual nós vamos fazer esse estudo. Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho. Os irmãos em Listra e Icônio quis Paulo que fosse em sua companhia e por si circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego, tá? Então aqui nós lemos 3 versículos e dentro desses 3 versículos tem algumas chaves e nós vamos entender o porquê, tá? Primeiro, Timóteo era filho de uma mulher judia que era crente. Então, o Senhor deixa bem claro, ela não era apenas uma mulher judia, porque os judeus, muitos deles, já queriam matar a Paulo, tá? Mas só que ela era uma judia que cria em Deus. Mas o pai, ele era grego. Como o Senhor, ele sempre deu o homem por cabeça, por mais que ele fosse filho de uma mulher judia, ele precisava ser circuncidado. E aí nós vamos entender porque há 2 semanas atrás nós fizemos um estudo sobre Tito, onde em Gálatas, no capítulo 2, versículo 3, vai dizer assim, ó: contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, isso é a palavra de Paulo, tá? Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Paulo, ele tomou consigo para caminhar e pregar o evangelho a Timóteo, como também tomou, Márcia, a Tito. Só que Tito, ele não circuncida, mas a Timóteo, ele circuncida. Por quê? Porque ele era filho de mulher judia. Então, por ser filho de mulher judia, talvez aonde ele fosse pregar a palavra, se ele não fosse circuncidado, pode ser que ele não seria aceito. E aí, muitas vezes, eu quero trazer isso à luz da palavra para os nossos dias, muitas vezes nós nos encontramos em alguma situação em que nós precisamos ter algum tipo de autoridade para poder ser ouvido, né? Por exemplo, muitas vezes as pessoas elas só escutam se for o pastor falando, né? Se de repente for, dar um exemplo básico, de repente for a minha filha falando, talvez as pessoas não dêem credibilidade e vão falar, mas espera aí, ela nem é pastora, né? Então, o Senhor pensando em tudo,
mas maior era aquilo que estava em Timóteo. Não era ser circuncidado que faria Timóteo ele pregar a palavra, mas sim precisava haver uma habilitação. E falando um pouquinho sobre circuncidação, Tito não foi circuncidado porque ele foi tirado de Icônio para pregar na ilha de Creta. E quando Tito ele pega na ilha de Creta, ele pega para gregos. Então, quando os gregos olham para Tito, eles reconhecem um grego. Mas só que, quando os judeus olharam para Timóteo, eles não reconheciam um judeu, reconheciam um filho de pai grego. Então, por isso, o Senhor ele precisou que Timóteo fosse circuncidado. Ok? Até aí, tudo bem? Só para a gente poder entender. O que é mais interessante também nesse texto, nesses 3 versículos, é que Paulo ele se entusiasma com a desenvoltura de Timóteo, que era um jovem ainda, e toma Timóteo para si, para que Timóteo ele possa começar a fazer a obra do Senhor, né? Então, nós entendemos hoje quem era Paulo e também quem era Timóteo, né? E a partir da próxima semana nós vamos entender qual era a missão de Timóteo. Então, nós estudamos, só quero retomar com vocês, primeiro nós estudamos a carta de Filemão, então nós estamos estudando as cartas de Paulo. A carta de Filemão, aleluias, meu pequenininho aqui. A carta de Filemão é uma carta que ela é voltada, né, justamente para Filemão num tratado exclusivo com ele, porque Filemão era um homem de Colosso, né, de Colossenses nós vamos ver em Colossenses. Filemão era um homem de Colosso, aonde um servo dele, escravo, chamado Onésimo, aonde Paulo fala assim, Onésimo, meu filho gerado em algemas, ou seja, Paulo estava preso, né? Então, Paulo pede para que Filemão, ele receba novamente Onésimo, não agora como seu escravo, mas para que ele possa receber Onésimo como um irmão em Cristo. Também nós recebemos do Senhor a respeito da carta de Tito, onde Deus ele busca um homem e transforma toda uma ilha e as pessoas se convertem ao Senhor. Amém? Então, só para nós podermos entender, nós entendemos quem era Paulo, era um homem objetivo, era um homem que havia nele resiliência, né? E a resiliência ela aponta para a fé, e a fé ela aponta para a renúncia. Então, não existe fé se não houver renúncia. Se nós não renunciarmos a nós mesmos e carregarmos a nossa própria cruz, não existe fé. Amém? Então, nós precisamos ter atitude. Ter atitude é ter a mente de Cristo. Como Cristo se comportaria em tais situações. Amém? Então, é isso, né? Deixo com vocês essa primeira palavra. E aí, na próxima quinta-feira, a declaração, já é 10 horas, né? Então, estamos aí no intuito de acabar os cultos mais cedo. Então, na próxima quinta-feira, nós vamos entender qual que era a missão de Timóteo. Amém? Amém.